Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo hoje, aqui em nosso estúdio, o vereador José Roberto Segala, do União Brasil. Vereador, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Liane, bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo e vendo agora. É sempre uma necessidade comparecer aqui para fazer exatamente o que você acabou de dizer, prestar contas ao nosso munícipe do trabalho que nós estamos realizando aqui na Câmara. Doutor Segala, começar falando sobre o panorama de dengue que nós temos aqui na cidade, né? Mais de 9.000 casos. O senhor, inclusive, destacou este assunto durante o pronunciamento na tribuna, na sessão ordinária dessa semana, aqui no plenário da Casa, e direcionou críticas especialmente à limpeza pública, sistema de drenagem na cidade, imóveis abandonados, imóveis com mato alto, que acabam, de alguma forma ou de outra, contribuindo e agravando o problema aqui em Bauru. É verdade. O que incomoda é que esse assunto é permanente. Toda hora nós estamos falando da mesma coisa. Entra ano, sai ano, nós estamos passando sempre pelo mesmo problema e não temos a menor capacidade de nos anteciparmos a ele. Nós precisamos planejar a ação que vai ser feita no momento em que esses problemas aparecerem, porque eles têm data para isso. Eles dependem muito do clima e a gente já sabe em que momento que os mosquitos, não é? que produzem esse problema todo vão proliferar. Há necessidade, portanto, de fazer um trabalho de limpeza antes, um trabalho preventivo, um trabalho que faça com que a erradicação dos focos aconteça, e isso só vai ser pensado muito tempo depois, e no nosso caso nem pensado não está. Há muito tempo que a gente não vê passar aquele caminhão que faz o chamado fumacê nos locais onde foram detectados focos do Aedes aegypti, e, infelizmente, é isso que acontece. Eu fiz um artigo 18 perguntando a respeito do dinheiro que o governo mandou. Recebi a resposta que o governo mandou R$1.900.000 em duas parcelas já recebidas, que já estão na conta da prefeitura, voltados para a Secretaria da Saúde. Mas a gente não vê a aplicação desse dinheiro nesse trabalho de combate a esse problema muito sério, porque está eliminando pessoas, está matando gente aqui na nossa cidade. Aproveitar que estamos falando de alguma forma a respeito de terrenos abandonados, terrenos ociosos, o senhor também comentou sobre o programa Imóvel da Gente, que é uma iniciativa do governo federal e que tem o intuito de encaminhar imóveis ociosos, imóveis sem uso para políticas públicas de habitação. Lidiane, eu sou o autor da lei do IPTU progressivo. O IPTU progressivo está previsto na Constituição, está previsto na nossa lei orgânica aqui do município de Bauru. É nada mais, nada menos do que você punir através do aumento sistemático do IPTU, sempre dobrando a cada ano até atingir 15%, daqueles imóveis que não atendem à função social. Imóveis abandonados, por óbvio, não atendem à função social. Era preciso, portanto, implementar o IPTU progressivo para eliminar esses imóveis. Não se faz isso aqui na cidade de Bauru, a verdade é essa. Além disso, há diversos imóveis que pertencem a órgãos do governo estadual e do governo federal, principalmente. O caso emblemático é o antigo prédio do INSS aqui em Bauru, muito bem localizado, ali na entrada do viaduto que vai para a Bela Vista. Então, é preciso que a gente saiba o que fazer com esses imóveis. E você acabou de dizer, há um programa do governo que prevê que esses imóveis podem ser transferidos para outras entidades da federação, como no caso a prefeitura. Basta que a prefeitura se interesse e vá atrás. Eu entrei em contato com o INSS, eles me informaram que eles possuem laudos periciais constatando que o prédio está em perfeito estado de estabilidade, né? Ele está mal conservado, ele estava pichado, ele evidentemente deve ter vidro quebrado, mas são coisas perfeitamente recuperáveis.
é preciso que o município se interesse, porque é um ponto importante. Aqui no centro da cidade, várias secretarias que hoje estão ocupando prédios alugados, pagando caro de aluguel, poderiam estar funcionando ali, atendendo o nosso munícipe, que não precisaria se deslocar mais do que uma vez no ônibus, que os ônibus param todos na Avenida Rodrigues Alves, que está a 2 quadras desse prédio. Então, esse é um exemplo. Existem outros casos aqui na cidade que precisariam, não preciso nem falar das oficinas da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. São prédios maravilhosos que eu conheço muitíssimo bem, porque enquanto estudante de engenharia fazia as minhas aulas de oficina lá. São prédios muito bem construídos. Esses prédios vão durar que nem as pirâmides do Egito, de tão bem construídos que são. Mas estão parados, não estão servindo a nada. É preciso que o município se interesse em aproveitá-los. E não é um, nem dois. São diversos barracões bem grandes que estão ali também no centro da cidade de Bauru. Vereador, falar sobre um assunto que o senhor traz com bastante frequência, né? Uma das bandeiras que o senhor levanta aqui durante os seus pronunciamentos, enfim, né, o trabalho de fiscalização do Executivo, que é a questão da mobilidade urbana. 2 pontos que o senhor destaca e destacou recentemente também, a questão da lei das calçadas, né, as dificuldades com relação à sinalização viária, obstáculo de solo e, em especial, a conservação dos passeios públicos aqui na cidade. E também o fato de que a prefeita, ao apresentar o seu plano de governo, né, em busca, na corrida pela reeleição ao governo municipal, trouxe vários itens prometendo melhorias na área de mobilidade urbana e muito pouco se fez ao longo de 4 anos e agora no início desse segundo governo municipal após a reeleição da prefeita Suelen Rosim, né? Muito pouco ou quase nada, né? Na verdade, Lidiane, acho que todo mundo lembra, porque foram várias vezes a oportunidade que eu sempre tive de destacar isso. A lei das calçadas, ela é de iniciativa da prefeitura, não poderia ser de iniciativa de vereador. Mas quando ela veio para a Câmara, eu me debrucei sobre essa lei exaustivamente. E essa lei tem 90% dela que tem a minha digital ali. Eu atuei em tudo porque estava muito mal feita a lei das calçadas. Eu procurei exemplares em muitas cidades e eu tenho a imodéstia de dizer que nós temos hoje uma lei das calçadas muito boa, tanto que muitos municípios vêm aqui para copiar a nossa lei. Qual é o problema? O problema é que ela está no papel. O problema é que a prefeitura não faz o trabalho de fiscalização. Ali está tudo normatizado, tudo explicadinho, tintim por tintim, como deve ser feita a construção e a conservação das calçadas. Mas a gente não vê isso ocorrer na prática, né? O que a gente vê é cada vez mais as calçadas sendo tomadas, cada vez menos espaço para os munícipes por elas transitarem, cada vez com mais dificuldade, porque tem calçadas que são autênticos tobogãs. Toda pessoa com deficiência vai ter muita dificuldade de transitar aqui pelas calçadas de Bauru, porque elas não oferecem condição para tanto, e infelizmente a gente não vê a atuação da prefeitura para resolver esse tipo de problema. Não tem mais que mexer na lei. A lei já está perfeita, é só fazer com que a lei seja cumprida, e isso é um dever da prefeitura. Inclusive, a questão da necessidade de arborização, né, e a regulação da arborização aqui na cidade, que é um assunto que vem sendo bastante discutido pelos colegas parlamentares ao longo das últimas semanas, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a CPFL, é algo, né, cuja regulação está prevista na Lei das Calçadas. Sem sombra de dúvida. Eu, inclusive, tenho comigo lá um ranking das cidades mais bem arborizadas no estado de São Paulo, né? Tem várias cidades aqui no nosso entorno, só para citar uma, Marília, que tem muito mais árvores do que Bauru, né? E é incrível que em Bauru a gente não dê atenção para esse problema. O plantio de árvores aqui é totalmente aleatório. A prefeitura exige que o munícipe que está construindo plante uma árvore, mas não vai lá verificar se depois a árvore permanece no local ou não. Não há um cuidado também de verificar como é feita essa poda. Muitas vezes eles fazem aquela chamada poda radical que mata a árvore. Temos muito pouca árvore, muito mal plantadas, porque não ocupam o lugar que deveriam. Tem muita árvore plantada embaixo da fiação elétrica.
a CPFL vai lá e desbasta a árvore, faz uma coisa horrorosa com a copa da árvore, porque ela precisa passar os fios de eletricidade. Mas era a árvore que está no lugar errado, a árvore tinha que estar plantada do outro lado da rua, onde não tem fiação. Mas isso não é feito aqui na cidade de Bauru. Eu estive várias vezes reunidos com a CPFL, porque a CPFL tem um programa em que ela mesma faz o corte dessas árvores que estão irregulares e o plantio de outras. Para cada árvore cortada, ela chega a plantar 10 árvores no local. E não é árvore pequenininha, ela planta árvores com mais de 2 metros de altura. Ou seja, em pouco tempo essa árvore já estará formada. Mas a prefeitura não firmou o contrato que deveria firmar com a CPFL a tempo oportuno e nem está implementando o trabalho que teria que implementar a partir do momento em que entrou em acordo com a CPFL. E permanecemos nessa situação em que a arborização está irregular, né? Tomando espaço muitas vezes também da calçada, porque muitas árvores ocupam uma área que quase não deixa espaço para que as pessoas transitem. Nós temos calçadas aqui em Bauru, Lidiane, com 1,10 m de largura. Né? Imagine você, se você plantar uma árvore, o que sobra para o munícipe transitar? E de cadeira de roda, então, é impossível. Né? Portanto, temos que tomar alguma medida nesse sentido, e urgentemente. Perfeito. Vereador, só para a gente finalizar, nós tivemos já há uma semana, aqui no plenário da Casa, a aprovação do projeto de autoria do Executivo, que redefine cargos da Prefeitura e cria 3 novas secretarias municipais. Foi um projeto bastante polêmico, discutido ao longo de horas aqui no plenário da Câmara, aprovado com 14 votos favoráveis dos vereadores, mas o grande apontamento, inclusive da oposição, é que não houve um diálogo entre Executivo e Legislativo. A prefeita não esteve com os vereadores para defender, argumentar a respeito dessa iniciativa. Eu queria as impressões do senhor a respeito dessa proposta, desse projeto que foi aprovado, que já virou lei, inclusive, já teve publicação no Diário Oficial, e a conduta a respeito de uma colega vereadora da oposição, Estela Almagro, que procurou o Ministério Público pedindo para que seja considerado ilegal e inconstitucional. Lidiane, é muito fácil de explicar isso. A prefeita não precisa se reunir com vereadores para aprovar o que ela bem entender, porque ela tem 14 votos cativos aqui na Câmara. São 14 vereadores que sequer conhecem o projeto que a prefeita encaminha para casa. Nem precisa conhecer, não precisa ser orientado, não precisa ser explicado, porque vai votar a favor do projeto da prefeita em qualquer circunstância. Toda vez que aparece um projeto da prefeita, pode verificar que o número de votos é sempre 15. Dessa vez foi 14, porque um vereador do grupo não estava presente. Mas, caso contrário, são sempre 15 votos que serão dados para a prefeita. E, neste caso, como eu disse, ela não precisa se preocupar com coisa nenhuma para explicar um péssimo projeto. Eu mostrei na tribuna, inclusive, o plano de governo dela quando ela se candidatou à reeleição. Está claríssimo no plano de governo dela que ela ia enxugar as prefeituras. Ela ia enxugar as secretarias. Ela ia diminuir as secretarias, ia fundir secretarias, inclusive diminuindo o número de servidores por uma questão de economia e tudo mais. Ela fez exatamente o contrário. Ela aumentou o número de secretarias, vai aumentar muito o número de servidores, não há impacto da Previdência Social, da nossa Previdência aqui, da FUNPREV, no projeto. Não há preocupação com coisa nenhuma, essa é que é a verdade. Havia um interesse em criar cargos para honrar os compromissos assumidos com as pessoas que a ajudaram a se reeleger. Esse é o problema que nós vivenciamos aqui, lamentavelmente. Um governo voltado para defender os seus próprios interesses e não os interesses da municipalidade. E mais ainda, uma coisa que ninguém falou, eu gostaria de falar agora. Se há um assunto nesta casa que é constantemente trazido como reivindicação e como promessa de governo, é o Instituto de Planejamento. E, mais uma vez, criou-se um monte de coisa e não se criou o Instituto de Planejamento, que é uma coisa importantíssima para a cidade de Bauru. Né? Então, eu lamento muito.
esse projeto é um projeto de perna quebrada, é um projeto que não vai se sustentar. Alguém tinha que fazer isso, não precisa ir o grupo de oposição inteiro. Então, a Estela, nos representando, foi até o Ministério Público e pediu ao Ministério Público que preste atenção nessa lei, porque essa lei é clarissimamente inconstitucional e automaticamente vai ser questionada pelo Procurador-Geral de Justiça e, mais uma vez, essa lei vai ser eliminada, vai ser anulada, né? Como foi o problema da concessão da Estação de Agosto. A gente alertou, né? Alertou, esse projeto está muito ruim, mas é eternamente a mesma coisa. É um bloco, né? Um rolo compressor que aprova com os votos e a gente avisou. Esse projeto aí da concessão não vai passar. A hora que fizer o edital, vai ter alguém questionando isso e não deu outro. O TCU, aliás, é o TCE, né? O Tribunal de Contas do Estado já declarou que ele teria que ser modificado, anulado este aí e feito outro. Perfeito. Vereador José Roberto Segala, do União Brasil, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevistas, prestando conta, dando suas impressões a respeito das ações do governo municipal e também o trabalho de fiscalização que é feito aqui na cidade pela Câmara Municipal em especial. Vereador, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Quem agradece, como sempre, sou eu. Estou sempre à disposição, basta chamar para que a gente venha aqui prestar contas do nosso trabalho. Obrigada, vereador. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.